Saudações, sejam todos bem-vindas e bem-vindas ao nosso encontro virtual de Geografia. O tema da aula de hoje, Geografia do Poder Mundial. Quando falamos nas relações de poder mundial, estamos falando de um ordenamento entre os países e como esses países se organizam no globo. Inicialmente, faremos uma abordagem sobre a noção de ordem mundial. O conceito de ordem mundial refere-se ao equilíbrio internacional de poder envolvendo grandes potências com as suas áreas de influência e disputas comerciais, econômicas, políticas, diplomáticas e culturais entre os estados ou países. Quando tratamos de uma ordem mundial, ou seja, como esses países se organizam, podemos estabelecer que esses países, ao longo da história, mantiveram um sistema de organização. Esse sistema de organização que determina a ordem passou por algumas transformações, sendo, em um primeiro momento, uma ordem multipolar, em um segundo momento, uma ordem bipolar e em um terceiro momento, uma ordem unipolar. Quando falamos da questão da ordem multipolar, é quando dentro da relação entre os países existem várias potências que mantêm relações entre si. Essas relações, elas se deu basicamente ao longo da história no período que correspondia ao século XIX até a primeira metade do século XX, onde os países se organizavam, mantinham algumas relações e não se tinha uma potência hegemônica como nós temos hoje. A segunda ordem trata de uma ordem multipolar. Isso ocorre quando o sistema internacional é pautado em duas potências hegemônicas. Isso aconteceu no período da Guerra Fria, em que os Estados Unidos e a União Soviética dividiam o poder mundial, em que os territórios foram divididos entre os territórios que apoiavam a potência capitalista liderada pelos Estados Unidos e os que lideravam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em meio a um território dividido, nós tínhamos um ordenamento bipolar. A terceira ordem, a ordem unipolar, onde nós temos um único país que possui e detém o poder hegemônico das relações mundiais internacionais. É a ordem que nós estamos atualmente. Em relação à ordem bipolar, vamos citar a Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os principais países envolvidos no conflito, França, Reino Unido, Itália, Alemanha, Japão, se encontravam em péssima situação socioeconômica. Esse cenário de destruição nessas nações era tamanho e a infraestrutura estava totalmente abalada, além da grande perda populacional. Apenas os Estados Unidos e a União Soviética, apesar dos prejuízos pela participação na guerra, conseguiram manter uma estabilidade financeira. Com isso, após o conflito, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas anexou seus vários territórios e aperfeiçoou seu desenvolvimento nuclear em armas, ampliou sua área de influência, além de possuir naquele período o maior exército do planeta. Por sua vez, os Estados Unidos destinou créditos financeiros à reestruturação dos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, ampliou as suas zonas de influência e cercou de tecnologia para a produção de armas nucleares. No período da Guerra Fria, essa ordem bipolar, os dois lados do poder começaram a investir naquilo que lhe era mais rentável, mais viável. Por esses aspectos comuns que citei, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas passaram a ser considerados superpotências mundiais. Entretanto,
podemos afirmar que havia um grande diferencial entre essas duas nações, que era um sistema político. Os Estados Unidos, um sistema capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um viés socialista, cada um exercendo a sua influência geopolítica no globo. Por sua vez, podemos citar a Alemanha, que pós-guerra passou a ser dividida. Depois da Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em duas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Esse processo de reunificação ocorreu apenas no final da década de 80, com a queda do Muro de Berlim. Podemos até acrescentar a Alemanha dividida. A Alemanha se dividiu após a sua derrota na Segunda Guerra Mundial. Essa divisão era o início da Guerra Fria. A Alemanha permaneceu dividida até o início de 1990. Com a perda na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha arrasada, as potências vencedoras, Estados Unidos, Reino Unido, França, União Soviética, assumiram o poder e dividiram o território alemão em 4 zonas de ocupação. Essas zonas de ocupação, sob o controle soviético, foram os territórios do leste. Porém, a Alemanha Oriental também foi dividida em 4 setores. Então, nós temos uma Alemanha dividida, arrasada e que precisava se reestruturar. Também vamos colocar aqui que a queda do Muro de Berlim deu-se na passagem do dia 9 para o dia 10 de dezembro de 89. Esse acontecimento ele foi importante porque ele trouxe de volta a Alemanha unificada, que estava separada em 2 nações após a Segunda Guerra Mundial. A foto aí do Muro de Berlim e o mapa da divisão da Alemanha em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Também, para dar continuidade ao nosso conteúdo, não poderíamos deixar de falar da corrida armamentista, que é o processo pelo qual um país procura armar-se com o intuito de proteger-se do outro, ao mesmo tempo em que um país sente-se ameaçado pelo aumento do poder militar do outro, investindo em seu próprio aparato de defesa. Com isso, pessoal, surge um ciclo vicioso no qual ambos países, ambas potências começam a se armar. Um processo em que um país fabrica armas, investe em arsenal de guerra para o seu uso próprio. E isso a gente precisa pensar que foram feitos altos investimentos armamentísticos. A Guerra Fria ela surgia em cenário mundial como uma guerra ideológica. A corrida armamentista em si implicava em uma estratégia de dominação, em que as alianças entre os países começaram a se firmar por meio de tratados militares, produção de arsenal bélico. Os ambos exércitos das potências possuíam centenas de soldados, armas convencionais, armas mortais, mísseis de todos os tipos, inclusive nucleares, que estavam permanentemente apontados para o inimigo com o objetivo de atingir a partir de certas distâncias. Os países começaram a se preparar. Não tivemos um conflito sangrento, mas nós tivemos um conflito ideológico e uma medição de forças dentro de um território. A esse conflito, chamado Guerra Fria, possuiu entraves, e um desses entraves foi a corrida armamentista. Dando continuidade, vamos falar um pouco agora sobre a crise dos mísseis, a representatividade aí abaixo
pelas superpotências mundiais da ordem bipolar, os Estados Unidos, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Cuba, que ocorreu entre os dias 16 a 28 de outubro de 1962 e foi um momento de muita tensão entre as superpotências, tanto políticas e militares da época, no caso os Estados Unidos e a União Soviética. Essa tensão foi gerada pela instalação de mísseis nucleares por parte da União Soviética em território cubano. E isso gerou-se um mal-estar que durou alguns dias. Em meio a essa corrida armamentista, ocorreu a Revolução Cubana, um movimento liderado por Fidel Castro e Che Guevara, e que depois o presidente atual da época, que era o Fulgêncio Batista. Então, isso aí gerou uma tensão, porque o governo de Fidel Castro já indispunha com o governo com a base, a potência estadunidense. E isso foi o solo fértil que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas encontraram para instalar essa base de mísseis bélicos nucleares em território cubano. E isso foi um momento crucial. Esse momento crucial da instalação dessa tecnologia militar que ambos países tinham, mas isso gerou um mal-estar entre essas duas potências. Diante dessa tensão, desse crescimento, desse medo, surgiu nesse período um acordo na retirada das bases de mísseis de Cuba, em detrimento de áreas que os Estados Unidos ganhariam com isso. Os países chegaram a acordo e a crise dos mísseis deu fim em outubro de 62. Então, um conflito que durou poucos dias, mas que gerou grande tensão em território mundial, em detrimento de um combate entre as duas superpotências que testariam de uma vez por todas o seu poder de ataque nuclear. Dando continuidade, nós temos alguns pontos a colocar aí, como sinal de mudança nesse período da Guerra Fria. Ora, tem passado a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, tem passado a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, tem passado, entre aspas, um momento de tensão chamado de Guerra Fria. O período veio ao fim no final da década de 80 para a década de 90, e nós temos alguns sinais de mudança que nós deveremos colocar. A questão da superioridade dos Estados Unidos. A superioridade dos Estados Unidos. Quando falamos em poder hegemônico, estamos falando de um país que detém esse poder em ordem mundial. A superioridade dos Estados Unidos trouxe também um sentimento de insatisfação e de inveja entre algumas economias do globo. Não se era de se esperar que os Estados Unidos tinham que colocar de forma visível o seu poder. Não bastava só o poder tecnológico, armamentístico, nuclear, econômico. Precisava sim que esse poder fosse colocado de forma mais visível. Diante da inegável superioridade dos Estados Unidos perante os demais, havia um grupo de países no globo que eram contrários e que sofriam interferência nos Estados Unidos em suas relações. Então essa força de resistência criou uma antipatia
disfarçada. E essa antipatia deu espaço ao terrorismo. Podemos citar o ataque das Torres Gêmeas do World Trade Center, que configura um momento de tensão, mesmo os Estados Unidos aparecendo, surgindo como uma potência mundial, trabalhou contra o combate dos Estados, trabalhou ao combate do terrorismo. Configurado aí em 11 de setembro, podemos citar que os Estados Unidos eles iniciaram uma guerra frenética contra o terror. Foram gastos centenas de bilhares de dólares, gastos direcionados à invasão do Afeganistão em 2011, podemos citar, que sob a alegação do regime talibã governava o país e que daria suporte para novos ataques. Em segundo, podemos citar também a perseguição a um dos líderes da organização terrorista Al-Qaeda, o Osama Bin Laden, que foi encontrado morto em 2011 no Paquistão. Então, a guerra ao terror iniciou-se uma caçada no combate ao terrorismo. Por fim, podemos citar a nova ordem mundial. Deu-se fim à Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim, em 89, o enfraquecimento da União Soviética, que não dispunha de condições financeiras para ajudar outros países, nem para se mostrar como potência em uma nova configuração política, e os Estados Unidos sobrepõem-se ao capitalismo, sobrepõe-se a um sistema chamado capitalista, organizando um sistema militar que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que consolida mais ainda a sua organização política militar. E essa ordem bipolar da Guerra Fria, ela passou a designar em um novo patamar, que foi a ordem unipolar. Algumas considerações finais sobre o conteúdo. Uma ordem mundial diz respeito às configurações gerais da hierarquia de poder existente entre os países do mundo. Como falado anteriormente, o sistema mundial dos países eles possuem um ordenamento. Dessa forma, essas ordens modificam-se a cada oscilação, seu período, seu contexto histórico. Como foi citado, em um dado momento, um ordenamento multipolar, em um dado momento, um ordenamento bipolar e atualmente um ordenamento unipolar. Ao falar dessa nova ordem mundial, estamos nos referindo ao atual contexto das relações políticas, econômicas, internacionais de poder. Eu agradeço a companhia virtual nesse momento geográfico. Espero ter contribuído para os estudos de vocês no tema Geografia do Poder Mundial e desejo a vocês bons estudos e um forte abraço. Até mais!